Os Observadores, primeiro filme da Ishana Night Shyamalan, filha do M. Night Shyamalan, que tem aqui Dakota Fanning como a protagonista. Esse que é um filme que é difícil falar sobre ele sem olhar um pouco para o Shyamalan. Primeiro porque o Shyamalan ele tem essa comunidade de fãs que não é tão grande em comparação ao número de pessoas que não gosta dele e toda essa crítica americana que critica ele há muito tempo, sobretudo, mas ele tem esse estilo muito marcado e a Ishana, ela começa trabalhando com o pai, por mais que esse seja o primeiro filme que ela dirija, ela já trabalhou como assistente de direção ou direção de segunda unidade lá em Tempo, do Shyamalan, e também trabalhou já como co-roteirista e co-diretora na série The Servant também, do pai. E ela tem aqui um estilo que é muito marcado do pai, assim, um olhar muito semelhante ao olhar do pai, ao mesmo tempo que ela não parece exatamente uma cineasta estreante, né? Tudo bem, ela já tem um pouco de bagagem, por mais que seja o primeiro longa-metragem que ela dirija, mas isso fica claro que ela não parece uma diretora iniciante, goste você ou não do filme, ela sabe exatamente o que ela está fazendo. E o Shyamalan é esse diretor que grande parte do hate que se criou a ele foi tanto ao clichê das críticas aos plot twists ao final dos filmes, muitos deles não funcionam. Eu não sou um fã incondicional do Shyamalan, longe disso. Tem muitos filmes, ainda mais muitos dos filmes recentes dele, anteriores ao Batem a Porta, que eu já gosto bastante, filmes que eu não gosto muito de Tempo, não gosto de Vidro, não gosto de alguns dos filmes dele, outros eu preciso até rever. Mas ele é um diretor que é importante ter diretores como ele no cinema atual, com espaço, conseguindo fazer filmes, porque a gente vive nessa lógica e muito das críticas ao Shyamalan passa justamente por essa necessidade de racionalizar tudo soar muito real, sobretudo ali depois do 11 de setembro, né, onde os medos começaram a se tornar muito reais no cinema americano. Não se tem mais espaço para fantasia porque o terror está aqui e agora. E depois disso a gente vê como tem uma escalada no cinema de tudo ser muito mais sombrio, muito mais realista e soar muito mais profundo, né? Não se tem mais espaço para a fantasia, que foi muito prolífica anteriormente e até ali a primeira metade da década de 2000, com aqueles filmes de super-herói do Sam Raimi, com O Senhor dos Anéis, com Harry Potter, entre outros filmes no mainstream que foram ali vão muito pro lado da fantasia, inclusive filmes do próprio Shyamalan. E depois disso, né, sobretudo depois dos Batmans do Nolan, não se tem mais espaço, tudo tem que ser realista e sombrio. E o Shyamalan, muito da crítica que vai a ele, é justamente por ele manter esse olhar para uma fantasia que não precisa de explicações claras. Estou fazendo toda a introdução nesse sentido porque esse conto de fadas da Ishana aqui, Os Observadores, vai muito nesse sentido. Ele busca uma mitologia, ele busca... No final, eu não gosto muito do final do filme, quando ela tenta explicar tudo isso de uma forma bem alongada, né? Quase como se ela gostasse tanto da mitologia que ela precisasse explicar tintim por tintim, mesmo quando não precisasse, mesmo quando a graça do filme realmente é justamente essa fantasia, que se você aceitar, se você comprar essa fantasia, você possivelmente vai gostar do filme. Se você não comprar e achar uma farofada, você não vai gostar do filme. Então é esse quase pedido aqui do filme a você comprar essa fantasia, sem explicações mais claras durante quase todo o filme. Então, por que tem essas regras que os personagens precisam seguir para sobreviver? Porque sim, como acontece em Batem a Porta, né? Por que de tudo aquilo? Porque sim, porque é fantasia, o cinema permite a fantasia. Então é quase como se fosse um conto de fadas aqui, quase que literalmente um conto de fadas que ela vai criar com essas regras sombrias. E eu gosto muito de como o título do filme já diz muita coisa, né? Os Observadores, The Watchers em inglês, que fala muito sobre o cinema acima de tudo, esse filme. É esse olhar que os observadores aqui a gente pode até perceber como o público do filme, né? Como aqueles que assistem a um filme. Então aquela plateia que de um lugar
seguro assiste um mundo ficcional se desenhando diante da sua frente, né? Observa esse mundo acima de tudo, enquanto os personagens humanos, digamos assim, seria esse mundo ficcional, esse mundo do filme. E ela vai criar até outras camadas, né, nesse sentido, de personagens observando a outro mundo. Então, essas personagens humanas dentro do filme, elas vão observar aquele reality show que está acontecendo, né? Então, são camadas de observação em que aquele que observa está sempre em um lugar seguro, ele não pode ser observado de volta, e isso é dado aqui na mise-en-scène por meio dessa janela, né, que na verdade para os personagens que estão dentro é um espelho, então quem tá fora vê quem tá dentro, mas quem tá dentro não vê quem tá fora. É quase uma representação da tela do cinema, né, então aqueles que assistem, nós, o público, a gente assiste de uma sala escura, de um lugar seguro, aqueles personagens dentro de um mundo ficcional que não observam a gente de volta, até que vai ter uma ruptura de alguma forma nesse sentido. Só que ela vai além, né, dessa percepção. É um filme que fala muito sobre a própria indústria americana, né, sobre a própria indústria da cultura de alguma forma, porque sim, a gente está de um lugar seguro, a gente é os observadores, a gente é o monstro, digamos assim, no filme, mas ao mesmo tempo que a gente está olhando de um lugar seguro um mundo ficcional, a gente fica tão encantado por esse mundo ficcional que a gente passa a tentar copiar esse mundo ficcional, né? Então tem várias teorias que vão até da psicanálise no sentido de a gente copiar o que está em tela, de a gente idolatrar o que está em tela, a gente se identificar com o que está em tela de alguma forma. Claro que aqui tudo isso vai funcionar dentro de uma dinâmica dessa fantasia, dessa dominação e tudo mais, mas no fundo tá falando muito sobre isso, né? Essa relação que a gente assiste ao, vamos pegar, sei lá, os Vingadores, aí o público assiste os Vingadores e quer ser o Homem de Ferro, quer copiar o Homem de Ferro, se identifica com o Homem de Ferro, só pra pegar um dos personagens. Isso a gente pode pegar qualquer exemplo na história do cinema, então é muito isso, né? Os personagens que estão em um lugar seguro aqui, os observadores que estão observando, eles tentam de alguma forma copiar aqueles, e nunca vai ser igual, né? Mas essa busca da indústria que a gente tenta copiar, e a partir do momento que a gente não consegue ser o que está em tela, a gente compra coisas, né? Ah, eu não posso ser o Homem de Ferro, eu compro um cartaz, um pôster, um bonequinho do Homem de Ferro, né? Tudo tem a ver com o consumo em algum sentido. Só que ela constrói isso muito bem por meio do cinema, por meio da sua câmera. Então a gente vê os personagens humanos aqui do filme, né? Sobretudo a personagem da Dakota Fanning, e ela ser uma mulher diz muito, né? Porque quase sempre no terror a gente tem essa mulher sendo observada, essa mulher sendo perseguida, né? Que aí já vai falar sobre outras coisas, sobretudo quando a gente fala do slasher, quando a gente fala da Final Girl. A Ishana vai filmar isso tudo sobre uma perspectiva quase sempre de observação. Então, a gente quase nunca vê essa personagem da Dakota Fanning em closes diretamente, mas a gente vê quase como se fosse alguém escondido na floresta, observando ela de um lugar teoricamente seguro, meio que de longe. A gente quase sempre vai ver essa personagem filmada de lado, ou por trás, ou até quando vê pela frente, a gente vê ela sendo filmada de um lugar que ela não está olhando de volta, então quase como se ela estivesse sendo observada o tempo inteiro, que mais uma vez vai conversar com a própria ideia do que eles estão assistindo naquela televisão, né? O reality show, essa ideia de que muitas câmeras, aqueles personagens, né, aquelas pessoas dentro do reality show estão sendo observadas o tempo inteiro. Mas apesar de tudo isso e tudo que a gente pode ver que o filme tá falando, comentando sobre o próprio cinema, eu gosto como a Ishana consegue inserir tudo isso dentro de uma lógica do próprio filme dela de terror, né? Então os próprios observadores aqui, eu gosto muito como a gente até em determinado momento até do filme a gente vai ver silhuetas, a gente vai ver aquelas silhuetas disformes, ou a gente vai escutar os barulhos deles tentando entrar naquele lugar, né? E tudo, a ameaça passa muito por isso, por a gente não conhecer tudo aquilo. Como ela vai colocar quase sempre esses observadores em lugares escuros do plano pra gente não conseguir identificá-los. Por isso que pra mim o filme ele começa a perder um pouco quando ele precisa revelar tudo isso, né? Ainda quando ele mostra esses observadores como essas figuras meio transmorfas, eu até que gosto. Mas quando ela vai buscar uma explicação ao final é pra onde o filme pra mim cai bastante. Mas acho de forma geral é uma estreia muito boa da Ishana Shyamalan. Na minha opinião, gostei
bastante do filme, né? Preciso reforçar que na minha opinião, né? Porque essa semana eu recebi um comentário maravilhoso de alguém aí com um usuário sem nome falando: isso é a sua opinião? Sim, isso é a minha opinião, fique tranquilo para discordar. Mas eu gostei bastante da estreia da Ishana, apesar de não gostar muito ali do final do filme, mas de forma geral eu gosto de Os Observadores. Fico até bem surpreso com o que a Warner fez com esse filme, né? Porque é um filme que a Warner escondeu, ela não fez cabine de imprensa. Eu tô postando o vídeo hoje porque não teve sessão para imprensa no Brasil. Nos Estados Unidos teve um dia antes da estreia, à noite. Então ela escondeu esse filme a 7 chaves. Eu realmente não entendo o porquê. Eu até entendo que grande parte do público não vai gostar do filme, mas ainda assim, por ser um filme de terror, seria muito melhor mostrar, divulgar esse filme que não tem divulgação para buscar público. De forma geral, eu gostei de Observadores, fiquei feliz com o resultado final. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Vou deixar aqui embaixo também o link na descrição, que é o link para o meu curso. Eu vou abrir vendas para uma nova turma dele, um curso de cinema para quem gosta de cinema, para quem quer ser crítico de cinema ou para quem só gosta de conhecer mais, experienciar mais o cinema, debater o cinema. Eu vou deixar o link aqui na descrição e eu abro as vendas na segunda-feira. Agora, então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou e corta.